O objetivo dessa aula é a gente analisar, né, os coeficientes de uma função quadrática, né, da função do segundo grau, só que agora aqui no GeoGebra, tá? Nesta aula, a gente vai ver as duas coisas que o coeficiente A faz com a função do segundo grau, tá? Lembrando aí que a gente já viu na aula, né? A gente já viu na aula que o coeficiente A da função do segundo grau é o coeficiente que acompanha o termo x ao quadrado, né? A gente já viu a forma genérica lá da função do segundo grau. A gente viu que ela tem uma cara ax quadrado mais bx mais c, né? A gente já viu a forma genérica da função do segundo grau. E aqui a gente vai ver no aplicativo o que acontece com o gráfico dessa função, né? Analisando primeiro o coeficiente A. Ela tem 3 coeficientes, A, B e C. Cada coeficiente faz uma coisa na função, tá? Nesse vídeo aqui primeiro, a gente vai ver só o coeficiente A, porque ele tem duas coisas muito importantes na função. Então, se você observar nessas funções que estão aqui no canto, ó, todas essas funções aqui, vocês estão vendo que todos os termos x², né, o número que está na frente deles é 1 e menos 1. Nessas 4 primeiras funções aqui é 1, e nessas 4 últimas é menos 1, o valor do coeficiente A. Lembrando que o coeficiente A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ó, tá vendo? Não tem nada aqui na frente, ele vale 1. Aqui é a mesma coisa, ó, não tem nada, vale 1, certo? Bom, vamos começar primeiro com a função elementar. A gente chama, né, essa função ali, f de x igual a x², de função elementar, né? A função x ao quadrado, uma funçãozinha aí do segundo grau elementar. Olha só, eu vou dar o Enter aqui, vou clicar aqui, e aí os senhores vão poder ver a construção do gráfico ali, ó. Construiu. Uma coisa que eu sempre trato com vocês na lousa, a diferença entre construção e esboço. Se você ver só aqui, ó, se você olhar só isso aqui, é um esboço, né? Um esboço. Agora, se você puxar para cima, ó, você vê que é uma construção. Tá vendo, ó? O gráfico ele começou aqui e aqui no GeoGebra ele mostra, ó, todo o domínio. Se você continuar subindo mais, ó, você vê que a função vai cada vez se distanciando mais do eixo y, né? Ó, lembrando que esse eixo aqui é o eixo y. Olha bem, ó. Tô subindo já aqui no número 37. Tá vendo, ó? Y vale 37. A função tá cada vez, ó, se distanciando mais do eixo y. Isso aqui essa é uma característica, né, da função do segundo grau. Olha lá, ó, tá vendo? Y igual a 76, olha a distância já, ó. A função tá vindo aqui, ó. Tá vendo? E aqui. Conforme eu vou diminuindo de novo, ó, vou diminuindo os Ys, ela vai... Eita, caramba. Ela vai voltando a se aproximar. Deixa eu voltar aqui na casinha para ir logo. Certo? Isso a gente não consegue ver na lousa, né? Quando a gente desenha na lousa, a gente faz um esboço. Na lousa fica mais ou menos intuitivo isso, né? Ó, porque, por exemplo, aqui, se você olhar só esse intervalo, fica mais ou menos intuitivo, que você vê, ó. Aqui embaixo, no ponto 1, 1, por exemplo, ó, tá bem pertinho do eixo y a função. Se você pegar o ponto 4 aqui, ó, já vai... Não, 4 tá muito distante. Deixa eu pegar aqui um número qualquer aqui entre o 2 e o 3, ó. Se você ver, a função tá dando aqui, ó. Já tá, olha a distância maior que tá aqui do eixo y. Olha a diferença daqui para cá. Então fica meio intuitivo isso, né? De você imaginar que, obviamente, se você pegar o gráfico da função e puxar para cima, quanto mais você sobe, mais distante vai ficando. Fica intuitivo isso, mas não é todo mundo que consegue perceber, tá? Não é todo mundo que consegue enxergar isso aí. Então, uma das características do coeficiente A, né, é que a função, né, quando
o coeficiente A aqui é positivo, a boca da parábola é virada para cima, né, ó, do jeito que tá aqui. Uma outra coisa que alguns professores, principalmente de cursinhos pré-vestibular, por Enem, né, eles costumam falar que a parábola parece uma boquinha, né? Aqui não tá parecendo uma boquinha, mas se você... Eita caramba, vai meu filho. Se você, ó, subir mais aqui e você deixar só um pouquinho, ó, ela fica meio parecendo uma boquinha, tá vendo? Um sorrisinho assim. Aí, quando a parábola tá feliz, isso aqui ela tá feliz, a gente diz que o A é positivo. E se ela estivesse para baixo, ela estaria triste, né? E a gente diz que a parábola, o coeficiente A é negativo, tá? É um jeito aí também de conseguir gravar essas coisas, ok? Então, outra coisa, né, além da concavidade da parábola estar voltada para cima ou voltada para baixo, de acordo com o coeficiente A, ele também nos mostra a abertura da parábola, não é isso? Quanto maior é o coeficiente A, né, quanto menor, desculpa, né, quanto menor é o coeficiente A da nossa parábola, maior é a abertura. Na aula da lousa, a gente viu um gráfico desse tipo aqui, ó. Eu vou até escrever ele aqui. Eu vou colocar aqui por último como sendo P de x, ó. P de x igual. Deixa eu abrir aqui o teclado para mim não ter que digitar no de baixo. Olha só. P de x é igual a... Peraí, deixa eu... Deixa eu descer aqui para poder enxergar ali, ó. P de x é igual a 1 sobre 16, né? Ó, vocês lembram desse gráfico aqui da aula? 1 sobre 16... Olha lá, o x não vai ir para lá. Sobre 16, x ao quadrado. Mais 2, por exemplo. 1 sobre 16, x ao quadrado mais 2. Tá vendo, ó? É essa função em vermelho. Se você observar, 1 sobre 16 é menor do que 1. Né, ó? Essa função aqui em amarelo é a função x quadrado. O a vale 1. Né? Na função x ao quadrado, o a vale 1, que o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado vale 1. 1 é maior do que 1 sobre 16. Então, ó, na função 1 sobre 16, olha a diferença da abertura dessa parábola. Né, ó? Olha a diferença da abertura dessa parábola para essa parábola aqui em amarela. Então, com isso, a gente já consegue ver claramente, né? Ver nitidamente que quanto menor é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, maior é a abertura da parábola. Agora, ó, em vez de colocar aqui 1 sobre 16, eu vou colocar o valor 18. Olha só. Vou colocar o valor 18 e vou dar Enter. Olha o que vai acontecer. Ficou fininha, tá vendo? Ó, a abertura diminuiu total. Vocês lembram como é que estava antes? Tava uma bocona aberta aqui, né? Ó. Aí agora quando eu coloquei o 18 aqui, ela ficou fininha. E ficou, ó, se eu subir ela mais para cá, vai se distanciando também do eixo Y, mas se distancia mais devagar, né? Porque a abertura é bem maior. Olha a diferença do 1 para o 18. Essa função em amarela aqui é a função f, ó, de x ao quadrado. Aqui o coeficiente a vale 1. Aqui o coeficiente a vale 18. Óbvio que 18 é muito maior do que 1, né? Então, ó, a abertura da parábola quando o a é 1 aqui, ó, é enorme. E a abertura quando o a é 18 é pequenininha. Tá vendo?
Aqui no GeoGebra é bom porque a gente consegue visualizar claramente isso. Agora eu quero fazer uma construção com vocês que vão poder perceber que também os gráficos eles ficam... Qual que é a movimentação deles? Olha só, aqui é a função x² mais x. Né? Eu somei um x aqui. Depois somei 2x, eu estou somando no b, tá? A gente não vai ver, a gente vai deixar para a próxima aula para a gente ver o que acontece com o b. Mas eu só quero mostrar para vocês em relação à parte positiva e à parte negativa. Olha só, todos esses gráficos aqui, ó, em verde, vermelho, azul e amarelo tem os seus coeficientes A positivos, certo? Ó, todos os coeficientes A vale 1. Já na parte negativa, ó, a função elementar, né, negativa, ó, ela tá virada para baixo também. Olha só a outra, essa função aqui é igual a essa, só que eu só mudei o valor do A, ó. Eu botei o A negativo, aqui o B continua sendo 1, o B continua sendo 1, 2, 3, só mudei o sinal do A. Olha só o que acontece, ó. Colocando aqui em todos, você pode ver que elas ficam simétricas, né, ó. Quando a gente troca somente o valor do A na parábola, elas ficam simétricas. Estão vendo, né? Ó, essa parábola aqui, essa parábola em verde é a x² mais 3x, tá vendo? Ó, essa parábola em verde é essa daqui, x² mais 3x. A menos x² mais 3x, ó, é o oposto dela. Tá vendo? Ó, essa daqui tá aqui pra cima, essa daqui tá aqui pra baixo. Do mesmo jeito, só que pra baixo, né? É o oposto dela, como se você pegasse um espelho e colocasse na parábola em verde. Então, ó, olha só que bonito e que interessante, né? A gente esses aplicativos, né? Esse aplicativo GeoGebra, onde a gente consegue visualizar bem o que acontece com o gráfico da função, né? Aqui a gente consegue fazer a construção do gráfico, a gente já estudou lá no começo da playlist que a função do segundo grau, ela é uma função que tem o domínio nos reais e o contra-domínio também nos reais, então não tem nenhuma restrição para x, o x pode ser qualquer valor. Então, né, quando você bota o x aqui em qualquer valor, a gente consegue ver, ó, para baixo a gente também vê aquela ideia lá, ó. Ai, meu pai, fazer as coisas com a mão só é ruim, hein? Ó, você vem descendo e você vê também que ela vai se distanciando do eixo y. Para baixo também, né? Do mesmo jeito que se distancia para cima, para baixo também vai. Ó, cada vez que você desce mais, ela se distancia mais do eixo y. Isso é intuitivo na lousa, mas não é todo mundo que conseguiria enxergar isso, né? E aqui a gente consegue enxergar bem, tá? Então, viram, né, que de fato é verdade aqueles conceitos que a gente viu na lousa, né? Aqui no aplicativo computacional a gente consegue ver claramente. Funções que têm o A maior do que zero, parábola virada para cima. Funções que têm o A menor do que zero, parábola virada para baixo. E quando a gente tem uma coisa desse tipo aqui, né, ó, deixa eu voltar lá. Quando o coeficiente A, ele é pequenininho, quando o coeficiente A é grandão, a gente vê, ó, que a abertura da parábola é pequenininha. Ó, essa parábola aqui em vermelho que está aqui no meio. Tá vendo, ó? Essa parábola em vermelho que está aqui no meio é essa daqui. O P de x igual a 18x² mais 2. Certo? 18x² mais 2, o A é grandão, né, ó. Então a abertura da parábola fica pequenininha. Se eu colocasse 1 sobre 18, por exemplo, 1 sobre 18 é menor do que 18. Todo mundo concorda, né? Se você dividir aí na calculadora 1 sobre 18, vai dar 0, alguma coisa. Você vai ver que é um número próximo de 0. Então é menor do que 18, obviamente. Aí a abertura da parábola ia ficar grandona, uma bocona grandona, que nem a gente viu no 1 sobre 16. Certo? Então é isso aí. Nesse vídeo a gente só viu as duas funcionalidades que o coeficiente A faz com a função. Ele diz se a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo e diz também sobre a abertura da parábola. No próximo vídeo a gente vai ver o que a letra B e C faz com a parábola, certo? Até lá!